Nós vamos ler então Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez tudo isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. Até aqui. Vamos colocar a mão sobre a palavra e vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor porque é ela que tem nos dado sustento. É ela, Senhor, que tem nos dado direção. E é a Tua palavra, Senhor, que tem nos dado revelação, Senhor, das coisas que estão no Teu coração a respeito daquilo que é a vontade do Senhor. Deus, que nesse momento, Pai, nós possamos levar cativo, Senhor, a nossa mente, a voz do Espírito Santo. Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir aquilo que está, Senhor, no coração do Senhor. Pai, que os nossos olhos estejam atentos, Senhor, para olhar para o Senhor somente. Pai, que a nossa mente, Senhor, ela seja nesse momento edificada, Senhor, o nosso corpo. Deus, que essa palavra venha como um alimento necessário, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Enquanto eu buscava a direção de Deus a respeito daquilo que estava no coração do Pai para nós nessa manhã, eu gostaria de dizer que meu coração se enche de alegria por saber que o Senhor, Ele é fiel e que as promessas dEle duram para sempre. Eu gostaria de dizer que o meu coração se enche de alegria e de gratidão diante de uma palavra que traz vida, diante de uma palavra que é capaz de transformar a nossa mente, transformar o nosso coração e trazer a realidade de Deus para nós. Se nós somos capazes de viver aquilo que tem sido pregado, céu na terra, é por conta da palavra do Senhor, é por conta daquilo que Ele tem liberado sobre nós. E buscando direção de Deus, então a palavra que veio foi essa, de Efésios 2. E eu gostaria de chamar a tua atenção nessa manhã para duas realidades que esse texto traz para nós. A primeira delas é uma primeira condição, uma condição que fala de morte, uma condição que fala de algo que não tem mais vida, de luto, morte. E uma outra condição que é sair desse lugar de morte e ser transportado para um lugar de vida. Esse texto fala de uma condição na qual todos nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Então, quando ele fala de morte, aqui, ele está falando da morte espiritual. E todos nós, antes de Jesus, era assim como nós éramos encontrados. Apesar de nós estarmos caminhando pela face da terra, vivos no corpo, espiritualmente havia uma condição de morte que foi estabelecida por conta da questão do pecado. Mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição antes de conhecermos a Jesus. Estávamos separados da glória de Deus. Essa era uma outra condição. Queridos, eu gostaria de que
você entendesse, né, que você tentasse imaginar o que seria a sua vida hoje, depois que você conheceu a Cristo, como seria viver separado da glória de Deus? Hoje nós temos uma consciência, a mensagem da cruz, ela chegou até nós. Hoje nós entendemos que nós temos acesso, livre acesso à presença do Pai. Mas eu quero que você olhe nessa manhã onde você estava, porque nós só vamos ser capazes de entender aonde eu cheguei até agora se eu olhar para trás e ver qual era a minha condição no passado. Eu só vou aprender a dar valor ao que eu tenho agora quando eu me recordar de como era antigamente, como era anteriormente. Às vezes é bom nós refletirmos a respeito da nossa condição. Carol, mas eu vou ficar olhando só para o passado? Eu vou ficar olhando para aquilo que eu era? Não é esse o objetivo. Mas como você pode dar valor a algo se você não se lembrar como era antigamente? Se você simplesmente falar, não, eu não quero mais me recordar como era. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos chama a atenção nessa manhã. Para você dar valor àquilo que você tem hoje, você precisa parar um pouquinho e olhar como era no passado. Afastados da glória de Deus por conta do pecado. Escravizados. Mortos espiritualmente falando. Porque aqui no texto, em Efésios no capítulo 2, ele fala que nós vivíamos de que maneira? Da maneira como o nosso corpo e a nossa mente queriam. Era assim que nós caminhávamos. Fazendo tudo segundo a vontade, segundo o desejo do nosso coração, sem se importar com as pessoas, sem se importar muito menos com Deus. Muitos de nós não tinham noção nem de que era Deus, né? De quem que era Ele. E nós vivíamos de acordo com, então, os desejos e as vontades do nosso coração. E todos nós estávamos nessa condição, não é um ou outro. Ainda que eu tenha nascido num lar evangélico, que não foi o meu caso, né? Mas é o caso de alguns. Até eu ter a revelação de quem é Jesus e dessa palavra maravilhosa e dessa mensagem da cruz, eu continuo espiritualmente morto. Porque não é o fato de eu ter nascido num lar evangélico que eu já sou salvo. Então, meu pai é salvo. A salvação, ela não vem por herança, né? Ela vem por meio da fé. É isso que o texto falou. Isso não é dádiva nossa, mas é dom que vem do Senhor, né? É um presente que Deus nos dá. Então, pela graça, nós somos salvos. Então, nessa condição de morte, né? Nessa condição de escravidão que o pecado trouxe para nós temos que entender que o quão dura e quão duro é a realidade de uma pessoa quando ela é escravo. Porque o pecado, ele traz escravidão, e a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Luto. Como será que viviam os escravos? Né? Os escravos, eles tinham, a condição de escravidão é quando alguém, ela tem sobre si a propriedade, o direito sobre a vida do outro. Essa é a definição de escravidão. Escravidão é quando alguém toma o direito de propriedade da vida do outro para si. Era assim que nós vivíamos, escravos do pecado. O escravo, ele é obrigado a se sujeitar às condições, porque isso é imposto por meio da força. E o Espírito Santo de Deus começou a me levar para esse lugar. Ele começou a me mostrar algumas coisas. Nós nascemos livres, mas nós não sabemos quão difícil foi para quem viveu uma situação de escravidão. Mas muitas vezes, muitos de nós experimentou um outro tipo de escravidão. Não aquela do corpo, mas a de mente, né? Está preso por conta das situações, por conta dos nossos pecados, por conta das nossas falhas. Presos, né? Cometendo pecados em ciclo, né? Sabe aquela questão de pecado de estimação? Pessoas que não conseguem se libertar dessa condição, e é como se fosse um ciclo. Ela passa por aquilo, daqui a pouco volta, tá de novo e de novo. Isso é uma condição de escravidão. Você não ser capaz de se libertar daquilo que te prende, né? De situações que te levam para lugares, né? Onde você vai ser humilhado, onde você vai ser subjugado, né? Longe, completamente longe daquilo que é o plano original do Senhor.
aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus sonhou quando Ele nos fez. Uma vez que o pecado foi estabelecido nas nossas vidas, nós somos forçados a viver como escravos. Era essa a nossa condição. Nós não tínhamos força em nós para nos livrar das situações. O pecado trouxe algo que nós podemos, talvez a gente não possa nem imaginar, mas o pecado ele levou essa condição de morte, de escravidão, essa questão de estar de fato cativo, de estar de fato preso em determinadas situações. Vocês já viram aquelas pessoas quando colocam camisa de força? Foi essa imagem que veio na minha cabeça. Quando a pessoa está presa numa situação e eles amarram assim, a pessoa não consegue se soltar. O pecado, ele faz exatamente isso. Ele prende de uma tal forma que você pode bater de um lado, bater do outro e fazer o que você quiser, mas você não consegue se soltar. Sozinho, na sua própria força, na força do seu braço, não. Mas será que sempre foi assim? Né? Será que o mundo, né? Como será que era no plano original? Como será que era quando Deus resolveu nos criar? Então, à medida que o Espírito Santo foi revelando essas coisas a respeito do pecado, Ele trouxe a memória. E é isso que Ele quer trazer, recordar na sua memória. Será que sempre foi assim? No plano original, como será que era? Como será que Deus criou? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, no capítulo 1, que hoje nós vamos lembrar como era. Só posso dar valor naquilo que eu tenho hoje, quando eu aprender a recordar a respeito daquilo que eu era e quem eu sou em Cristo hoje. Gênesis 1, 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. E eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos, e Ele os criou parecidos com Ele, e Ele os criou homem e mulher. Quando nós olhamos para essa palavra, aqui em Gênesis no capítulo 1, 26, fala exatamente do momento em que Deus, na criação, durante a sua obra de criação, forma o homem e a mulher. E a palavra do Senhor é bem específica na forma como nós somos feitos. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. A imagem conforme a sua semelhança. Aqui nesse momento nós vemos a obra da criação. Aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor imaginou. Então, quando Deus pensou em criar os seres humanos, Ele falou assim: bom, vamos fazê-lo. Mas não vamos fazer de qualquer forma. Vamos fazê-lo segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Senhor, a primeira coisa que faz quando nos cria, Ele fala: dominem sobre os peixes do céu, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Então o Senhor criou e falou: vocês vão dominar sobre tudo aquilo que está na terra e debaixo da terra. Uma questão de domínio e autoridade. Assim como nós somos parecidos com Ele, fomos criados para sermos parecidos com Ele. Ele nos criou e Ele nos entregou a autoridade. O Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano e toda autoridade está nas mãos do Senhor. Toda autoridade está sobre Ele. Só que Ele falou: olha, você, minha criação, meu filho, né, minha criatura nesse caso, eu vou entregar para você o poder de domínio sobre a terra. Então a terra é para você dominar. Essa foi a ordem que o Senhor nos deu. E junto com essa questão da criação, da autoridade, o Senhor nos deu a provisão. E a sua palavra diz que, lá, se a gente olhar em Gênesis 2, do 8 ao
9, pode deixar a sua palavra aberta que nós vamos passar por vários textos. Além do Senhor nos criar a sua imagem e semelhança, além da autoridade que Ele deu às nossas mãos, Ele ainda nos deu toda a provisão. Então, na realidade de Deus, como que era para nós vivermos? Junto com Ele, na presença. Na realidade de Deus, era para que toda a provisão estivesse disponível para nós. Na realidade de Deus, toda a autoridade foi dada às nossas mãos para a gente governar sobre essa terra. Gênesis 2, no 8, a partir do versículo 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que Ele havia formado. Então aqui nós vemos Deus preparando um lugar. Então Ele não só criou, como Ele deu autoridade, nos cercou de provisão e preparou um lugar para nós. Um jardim. Não sei você, mas quando a gente fala em jardim, existem vários tipos diferentes, né? E eu acredito que o jardim que Deus havia criado era o jardim mais bonito, que nem na nossa melhor imaginação a gente poderia imaginar o quão bonito era. Para quem gosta de paisagismo, tem vários modelos diferentes de jardim que você pode adaptar para colocar na sua casa. Imagina um jardim preparado pelo Senhor, um lugar em que Ele preparou especialmente e nos colocou ali, para governar, para reinar sobre aquele lugar. Lá no versículo 9, o Senhor fez com que ali crescessem as árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor preparou aquele lugar. Aqui nesse momento ele fala dessa questão da provisão. Todos os tipos de árvores, todos os tipos de frutas que nós podemos imaginar. Mas a palavra do Senhor é bem específica em relação a um ponto. Quando o Senhor coloca o homem ali no jardim, Ele dá ênfase nessa questão da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores diferentes, que estavam plantadas no meio do jardim. O Senhor preparou o lugar, né? Ele colocou o homem. E era no jardim, nesse lugar que Ele preparou, nesse lugar que eu acredito que seja lindo, que o Senhor vinha todos os dias ao final da tarde para se relacionar com o homem. Então havia uma questão de um relacionamento baseado em uma convivência. Aqui a palavra não especifica quanto tempo, né, se passou desde a criação do homem até a queda. Mas a palavra fala que todos os dias o homem tinha acesso à presença do Senhor. Todos os dias eles conversavam, né? Eu não sei, não posso nem imaginar qual seria o assunto. Mas você vê um Deus interessado num relacionamento. Ele vinha todos os dias ao final da tarde e ficava ali, ouvindo, né? Adão, Eva, ficava ali com eles. E se nós formos parar para olhar, essa questão de morte e de escravidão nunca esteve no plano original. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor aqui em Gênesis, o que estava no plano original? Toda sorte de provisão, toda autoridade sobre as nossas mãos. Havia um lugar em que nós estávamos seguros. Havia um lugar preparado pelo Senhor. Havia acesso pleno à presença do Senhor. Todos os dias havia esse relacionamento, esse contato. E Deus, Ele é bem específico, né, a respeito de uma instrução que é dada. Pode correr os olhos aí no versículo 16 do capítulo 2. E a palavra do Senhor diz assim: E Deus deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então, quando o Senhor colocou o homem no jardim, Ele dá ênfase sobre essa questão da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele fala a respeito de uma instrução que foi dada por Deus, de que todas as árvores, de todos os frutos, de tudo aquilo que eles desejavam, eles poderiam se alimentar, menos
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era isso que eles não poderiam fazer. Porque o dia que eles comessem, eles morreriam. Então essa foi a ordem que Deus deu. Uma instrução que foi dada, né? Uma palavra que foi liberada. E a Bíblia, né, ela fala que a serpente era o animal mais esperto que Deus havia criado. E quando ela chega para abordar a Eva lá no jardim, ela não chega assim: ah, você não pode comer dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, né? Não. Se vocês tiverem a oportunidade depois de ler em casa o capítulo 2 e o início do capítulo 3, ele fala que quando a serpente aborda a Eva, né? A serpente, o diabo entrou na serpente e tentou a Eva. E quando ela entra, né? Quando a serpente vem e aborda a Eva, ela vira para Eva e fala assim: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore que dá fruto, nenhum fruto de nenhuma árvore aqui do jardim? Foi essa a instrução que Deus havia dado? Não. Deus falou: vocês podem comer de tudo, menos daquela ali, que dá o conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque você vai morrer o dia que acontecer isso, se você optar por ela. E a Eva falou assim: não, serpente, não foi isso que Deus falou. Deus falou que não era para nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. As outras a gente pode comer, sim. Satanás, ele queria ter certeza de que ela sabia o que ela estava fazendo. E eu quero que vocês notem nesse ponto que não era falta de conhecimento, porque ela sabia da instrução. Houve uma disposição do coração dela em fazer o quê? A sua própria vontade. Porque foi dada uma instrução, ela tinha o conhecimento, Satanás certificou que ela sabia. E mesmo assim ela optou pela sua própria vontade fazer o quê? Comer daquele fruto e oferecer para o marido. E nesse momento, eles continuaram caminhando sobre a face da terra, né? Eles não tiveram morte no corpo. Mas nesse momento que eles optaram, a morte espiritual, eles estavam mortos espiritualmente. Era dessa morte que Deus estava falando. Não era da morte no corpo, mas a morte no espírito. Muitas pessoas, elas têm até conhecimento. Conhecem a palavra. Estudam bastante. Elas têm instrução. Só que existe uma condição na qual, quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo que Deus não mexe porque Ele estabeleceu assim. E é algo que Satanás não toca porque ele não pode. Notem que não é a falta de conhecimento, não é a falta de instrução, mas é uma decisão no coração. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos como nós devemos agir, nós sabemos o que a palavra fala a respeito daquilo, mas nós optamos por fazer o quê? Aquilo que nós queremos. E quando ele fala da questão do pecado, como nós éramos antigamente? É isso que o Espírito Santo trouxe à minha mente. Como você era antigamente? Você vivia de acordo com, fazia aquilo que o teu corpo e a tua mente queriam, na condição de pecado. E devido a essa opção, né, o pecado se estabeleceu, ele entrou. E eu quero que vocês percebam que o primeiro pecado, né, que nós vemos aqui na palavra do Senhor é a desobediência. Poderia ter sido qualquer outro pecado, mas a palavra do Senhor registra: o primeiro pecado, a desobediência. Eu não segui uma instrução que foi dada por Deus. Foi isso que aconteceu. E é tão sério isso que às vezes a gente acha assim: mas, né? Gente, olha isso. O pecado entrou mediante uma decisão no coração de não fazer aquilo que eu sabia que deveria ser feito. Olhar para essa palavra e optar a fazer aquilo que o meu coração deseja, e não aquilo que Deus quer. Na condição de pecado, é assim que nós nos movíamos. Só que hoje os nossos olhos foram abertos. E eu quero que você entenda que, uma vez que o pecado entrou, imediatamente o plano de salvação começou a ser executado.
Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele então resolve, né? O pecado entra, Satanás acha que tinha vencido, né? Por conta da Eva ter aceitado, ela foi tentada e aceitou, ela foi lá, se alimentou. Houve uma questão de desobediência. E quais foram as consequências dessa desobediência? Bom, aquele lugar lindo que eles moravam, que havia sido preparado, no qual a presença de Deus estava, eles já não teriam mais acesso. Toda aquela provisão das frutas, tudo aquilo que Deus havia colocado, também já não teria mais acesso. A questão do domínio. Não, o pecado entrou, então agora eu não domino mais, agora eu sou dominado. Deus deixou de ser o meu dono. Porque quando o pecado se estabelece, o senhorio passa para outro. E foi isso que aconteceu. E eles tiveram que ser expulsos, e muitas vezes a gente pensa assim, ai, mas tadinho, né? Da Eva e do Adão, eles foram expulsos, né, do jardim. Ai, mas precisava tanto. Às vezes a gente nem imagina no que está falando, né? Mas lembra que tinham 2 árvores ali plantadas no meio do jardim? Do conhecimento do bem e do mal e da vida. Se eles comessem da árvore da vida na condição de morte, de pecado, essa questão de morte seria eterna. A morte espiritual seria eterna se o homem tivesse se alimentado dessa árvore. Então o que Deus teve que fazer para o próprio bem do homem? Ele teve que sair, colocou os anjos lá e eles não tinham mais acesso. A partir daquele momento, se eles quisessem comer, teriam que trabalhar, né? A mulher também teve a questão, né, do gerar os filhos, do momento do parto. Enfim, aqui no versículo 3, ele dá ênfase a respeito do quais seriam as consequências do pecado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o que o pecado produz nas nossas vidas, ele faz com que a gente perca a capacidade de domínio. Ele nos afasta da presença de Deus e ele nos deixa numa condição de escassez. Né? Toda essa questão da provisão, ela é retirada por conta do pecado. Quando o pecado entra, a condição de morte se estabelece, a autoridade se perde e a abundância se torna escassez. Mas se eu perco o domínio, eu passo a ser dominado pelo quê? Pelo pecado. Eu passo a não conseguir vencer a condição de pecado por conta de uma escravidão que há. Eu fiquei imaginando, né, enquanto o Espírito Santo foi falando comigo a respeito destas coisas, que o quão difícil é um dia você ter acesso à presença de Deus. Eu acho que o pior de tudo, pior que ter perdido a provisão, pior que ter perdido a autoridade e o domínio, é ficar longe do Senhor. Uma coisa é alguém que nunca experimentou a presença, e outra coisa muito diferente é alguém que experimentou e hoje não tem mais acesso. Eu gostaria que você pensasse nisso nesse momento. Todos nós aqui um dia fomos alcançados por essa mensagem. Todos nós um dia tivemos nossos olhos abertos. E se hoje nós entendemos essa obra da cruz, se hoje nós entendemos esse amor de Deus e o resgate que foi dado pelas nossas vidas, eu quero que você imagine, hoje você teve acesso a essa presença. Imagina o que é perder acesso à presença do Senhor. Muitas vezes nós cantamos, né? Sem tua presença eu morro. Olha a intensidade das palavras. Pior de tudo aqui para mim, é imaginar viver longe da presença do Senhor. Eu acho que não tem nada pior. E quando o plano de salvação então entra, ele começa a ser executado ali naquele momento. Algo acontece. Quando alguém tem o domínio sobre um escravo, quando alguém está numa condição de escravo, quem estabelece o preço que vai ser pago é quem tem o domínio sobre aquela vida. E nós ali estávamos dominados por conta do pecado. E o preço estabelecido para que o nosso senhorio passasse de um para o outro, para as mãos do Senhor, para a mão do Rei dos Reis novamente, era necessário que fosse dado uma vida em favor de outra. Então, qual foi o preço estabelecido para o nosso resgate por conta do nosso pecado? A vida de um pela vida do outro. E o domínio que estaria sobre as mãos do inimigo passaria automaticamente para as mãos de quem? Do Senhor. E quando Jesus ele vem, e quando Jesus ele
ele obedece a Deus, né? Porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então, como 100% homem, ele também tinha o mesmo poder de decisão. Tanto é que no momento mais difícil, no Getsemane, ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feito a vontade do Senhor. Foi uma vida pela outra. A vida dele pela nossa. Foi esse o preço que foi dado pelo resgate. Um preço alto, né? Um preço alto. Porque não foi qualquer pessoa que Deus escolheu para entregar. Foi o seu único filho. Alguém sem defeito, alguém sem pecado, alguém que não merecia. É a mesma coisa que você pegar e colocar alguém para pagar pelo pecado do outro sem ter feito nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele falou assim, ó, vem aqui, ó, eu vou ficar no seu lugar e você vai ficar no meu lugar. Foi isso que Jesus fez. Ele tomou o nosso lugar na cruz e nos colocou junto com ele. Hoje nós estamos assentados num trono de glória. Então ele trocou conosco uma cruz por um trono de glória. Foi isso que ele fez. O Senhor entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. Não foi qualquer pessoa, não, eu escolhi aqui qualquer um. Não, eu entreguei aquilo que me custava. Foi isso que Deus fez. Ele colocou à nossa disposição aquilo que custava para ele. O que era mais importante, o seu filho amado. Vamos abrir lá em Isaías 53. Foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço, foi muito alto, para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Foi assim que aconteceu. Ele morreu por conta dos nossos pecados, por conta das nossas transgressões. Isaías 53, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele. Nós o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava suportando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo. Por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado. Por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor o castigou, o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que era
nosso, que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai para ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso no mundo dos vivos por causa do nosso pecado, por causa dos pecados do povo. Foi enterrado ao lado de criminosos. Foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Alguém que não tinha sobre si nenhuma culpa. O preço era esse, o resgate, uma vida em favor da outra. Através da desobediência, o pecado entrou, e através da obediência de um único homem, a salvação entrou novamente. A salvação nos alcançou, a redenção, aquilo que estava no coração de Deus. No momento em que houve a queda, o plano de salvação entrou em execução, e aqui em Isaías 53 ele fala a respeito daquilo que Jesus teria que sofrer, daquilo que ele teria que suportar. Mas a boa notícia, que é o terceiro dia, ele morreu sim, ele sofreu sim, ele foi humilhado. E o Espírito Santo me mostrou algo a respeito dessa condição, no momento em que Jesus estava sofrendo. Não era só dor física que ele estava suportando, não era só os chicotes, não era só o fato de carregar uma cruz muito mais pesada do que ele poderia suportar. A dor emocional. Muitas vezes a dor emocional, ela causa estragos muito maiores do que a dor física. Jesus foi abandonado. Jesus foi humilhado. Jesus apanhou, foi torturado. Todos o abandonaram. Todos. No momento mais difícil da sua vida, o Pai teve que deixá-lo. Jesus tomou para si. Quando ele assume o nosso lugar, ele desvia a ira de Deus que era nossa para ele. Aquilo que nós deveríamos passar, todo o castigo que era nosso, quando Jesus fala assim, eu vou tomar o seu lugar. Toda a ira de Deus que era para nós, foi para ele. Mas louvado seja Deus, porque a ira do Senhor durou por um período, mas a sua misericórdia dura para todo sempre. Todo o sempre. A misericórdia do Senhor, ela se renova sobre nós a cada manhã. Nós precisamos passar por todos esses lugares. Quando nós não conhecíamos a Cristo, a nossa condição era de morte, o pecado dominava as nossas vidas. Mas quando Jesus vem e a obra da cruz é consumada, quando Ele derrama o seu sangue por conta dos nossos pecados, porque a palavra de Deus está dizendo que Ele morreu quando nós ainda éramos ruins. A gente até pode pensar assim, mas por alguém bom, às vezes alguém aqui se habilita a morrer. Mas alguém se habilitaria a morrer por alguém que não vale nada? Por alguém que faz tudo aquilo que não pode fazer? O detalhe é esse. Ele não morreu por nós quando nós éramos bonzinhos. Ele morreu por nós quando nós éramos maus, desobedientes, quando nós éramos dominados por esse espírito que ele está falando aqui em Efésios 2, que domina, as potestades do ar, o espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Foi nessa condição que ele morreu por nós. Foi nessa condição que ele falou assim, eu vou tomar o seu lugar, vou trazer para mim a ira do Senhor, e eu vou passar tudo aquilo que você deveria passar. Eu vou fazer isso por você. E um dia essa mensagem, ela nos alcançou e ela nos impactou de uma tal forma. Eu não sei qual foi a tua experiência de conversão. Eu não sei como foi teu encontro com o Senhor, eu não sei como foi. Mas o meu foi tão impactante. Foi tão impactante que no dia em que eu tinha 11 anos, quando eu recebi a revelação da mensagem da cruz, e a minha vida mudou. Eu abandonei imediatamente todas as outras coisas que eu fazia
E passei a dizer, não, Senhor, a partir de hoje, eu vou servir ao Senhor a partir de hoje. E dentro de mim, essa condição de entender que todo o meu pecado foi levado. Um manto foi colocado sobre nós. O sangue do Senhor é como um manto sobre as nossas vidas. Ele nos separa de todas as outras coisas. E Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Toda a minha iniquidade, toda a nossa iniquidade foi levada lá na cruz. Tudo ficou lá. E lá naquela cruz também, onde todo o meu pecado ficou, Jesus, Ele conquistou todas as coisas. E Ele restaurou sobre nós o domínio e a autoridade. Nós passamos, do domínio de Satanás para o domínio das mãos do Senhor novamente. Quero te dizer uma coisa, você é de Deus 2 vezes. Primeira vez porque Deus te criou, você é dele porque Ele te criou. E a segunda, porque Ele te resgatou daquela condição de morte e de pecado. Você é de Deus 2 vezes. Primeiro porque Ele te criou e depois porque Ele te salvou, Ele te resgatou. Jesus preferiu morrer por nós do que ficar sem nós. Só quem é capaz de reconhecer quem era, é capaz de olhar e entender quem é atualmente. Quem você é em Cristo? Será que você realmente sabe quem você é em Cristo? Será que você realmente sabe o valor que você tem para Ele? Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, e eu não estou falando lá no mundo não, estou falando de pessoas, muitas vezes dentro das igrejas, que não sabem o valor que elas têm. Elas não entendem, elas não conseguem compreender. Você é tão importante, tão precioso para Deus, que Ele falou assim, eu nunca mais vou habitar num templo feito por mãos humanas. A partir de hoje, o meu Espírito vai morar dentro de você. Foi isso que Deus fez. Você tem valor. Você não é uma pessoa qualquer. Uma vida foi dada em resgate pela sua. Foi uma vida pela outra. Um preço foi pago. A misericórdia do Senhor e a graça do Senhor, que nós cantamos tanto, que nós falamos tanto, muitas vezes nós nem nos lembramos do que é essa graça e essa misericórdia. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Ele nos amou de uma maneira que nós não podemos muitas vezes nem compreender, estando mortos ainda, na nossa condição de pecado, estando mortos ainda, maus como nós éramos. Eu quero te dizer que você é alguém em Cristo. E tudo isso que eu te falei até agora é para te dizer que você é alguém em Cristo. Porque quando eu entrei no meu quarto e eu busquei a presença do Senhor, eu falei, Deus, o Senhor tem falado tanto de céu na terra. O Senhor tem falado tanto de uma realidade que hoje está disponível para nós vivermos. Toda a autoridade já foi restituída nas nossas mãos. A presença do Senhor nós temos acesso hoje através de Jesus. Mas existem muitas pessoas ainda com aquele padrão de pensamento de que não vão viver céu na terra. Às vezes elas nem falam, mas dentro delas elas pensam assim, como que eu vou viver isso? Olha Deus, o Senhor não está vendo aqui para mim a minha situação? E o Senhor está te dizendo, o que eu não fiz por você? O que ainda falta eu fazer por você? O que você precisa que eu já não conquistei para você lá na cruz? Pessoas sem identidade, pessoas que não se lembram quem elas são. Elas focam os olhos em quem elas eram e elas se movem como se elas ainda estivessem lá naquela condição. Mas uma nova vida nos foi dada através de Jesus. Uma nova vida. A palavra diz que é necessário nascer de novo. Mas não nascer no corpo, nascer no Espírito. E através de Jesus, através da obra da cruz, quando nós aceitamos a Cristo, nós decidimos e nós confessamos e dizemos, Senhor, o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Quando nós fazemos essa declaração e quando nós chamamos Jesus para morar no nosso coração e dizemos, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Às vezes a pessoa não tem dimensão daquilo que ela está fazendo. Mas todo o domínio e a autoridade está sendo restituída. Por isso que o Senhor fala lá no livro de Mateus, que quando nós ligarmos na terra, vai ser ligado no céu. E quando nós desligarmos na terra, vai ser desligado nos céus. Porque todo o domínio e autoridade nos foi dada por conta da presença do Senhor. Todo o domínio foi trazido de volta.
E foi pregado aqui nesse altar na quinta-feira que a presença do Senhor nos leva a ter as experiências profundas que nós precisamos. Que é na presença do Senhor que nós vamos experimentar esse poder. A manifestação dessa glória, é a presença do Senhor nas nossas vidas, não tem outra coisa. A manifestação dos milagres, a manifestação das curas, elas vêm quando? Quando nós estamos na presença. Mais presença, quanto mais presença, mais poder. Você pode falar para quem estiver do seu lado? Quanto mais presença, mais poder. Em Gálatas 2:20, é o último texto que eu quero abrir com vocês. Eu quero que vocês atentem para o que esse texto fala. Gálatas 2:20. Quem você é em Cristo? Eu quero só dizer uma coisa para você. Não é você que está vivendo mais. Não é você mais que vive aí, nesse corpinho seu. Vamos lá. Gálatas 2:20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Você é capaz de conquistar, você é capaz de dominar, porque toda a autoridade foi trazida de volta para as tuas mãos. Por conta da presença. Você é capaz não por causa das suas próprias forças, mas porque Cristo vive em você. Não é mais você quem vive, não é mais você quem vive. Ele vive através da sua vida. Quando a palavra diz que nós somos assentados nos lugares celestiais com Cristo, é exatamente isso, Ele tomou o nosso lugar. E hoje a vida que nós vivemos não é nossa, é dEle. É necessário que a gente entenda quem nós somos em Cristo. E eu vou falar para vocês, quem tiver condições de anotar, eu trouxe alguns textos, eu não vou abri-los, mas eu quero te dizer quem você é em Cristo, segundo a palavra do Senhor. Quem tem fé para crer nessa palavra? Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz, e ela é viva, ela é verdadeira. E a palavra diz, né, que ela é mais eficaz e mais cortante, né, do que uma espada de 2 gumes, e ela vai ao ponto de dividir alma e espírito. Essa palavra ela é verdadeira. Quem você é em Cristo? Lembre-se, você já não é mais quem você era. Da morte, transportado para a vida. Da condição de escravo para a condição de rei. Porque você foi assentado no trono com Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, você é rei, você é Senhor. Você passou de escravo para Senhor. Você passou de escravo para rei. É essa condição. Quando Jesus tomou, né, levou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas dores, foi isso que aconteceu. Ele trocou uma cruz por um trono. Ele tomou uma cruz e nos assentou no trono. Foi isso que aconteceu. Eu quero que você anote. E eu vou dizer para você quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Você é filho de Deus. Isso está em João 1,12. Você foi justificado. Romanos 5:1. Estou unido com Cristo e sou um com Ele em espírito. 1 Coríntios 6,17. Fui comprado por preço. 1 Coríntios 6:20. Fui remido e perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 1,14. Sou completo em Cristo. O que está faltando para você hoje? Se você estiver em Cristo, você vai ser completo. Colossenses 2:10. Sou nascido de Deus e o maligno não pode me tocar. 1 João 5:18. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Toda autoridade foi dada de volta. Nós não éramos ninguém, Ele nos deu uma identidade. Uma pessoa, ela só passa a ter os seus direitos adquiridos quando ela tem uma identidade, uma certidão de nascimento, quando ela tem um documento que comprove quem ela é. Nós não tínhamos mais identidade quando nós fomos afastados de Deus por conta do pecado. Mas quando Deus, Ele nos resgata, Ele nos
traz de volta a identidade de filho, de pessoas justificadas, de pessoas remidas, lavadas nesse sangue. Ele traz de volta para nós a autoridade de domínio, para dominar sobre todas as coisas e sobre qualquer situação. Você no reino espiritual a gente tem aprendido que se eu não dominar, eu sou dominado. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo que se você não dominar, é uma questão de opinião sua, de desejo do seu coração. Lembra lá da Eva que sabia da instrução, mas que decidiu no seu coração ir contra a vontade do Senhor? Hoje nós não somos mais pessoas que não têm acesso a essa verdade. Todos nós temos conhecimento. E a minha oração é que a mesma revelação que o Espírito Santo trouxe sobre a minha vida esteja sobre a sua vida também. Só que tudo isso vai esbarrar no livre-arbítrio. Eu tenho uma identidade. Aqueles que vivem e aqueles que não vivem têm uma identidade. Se eles aceitaram a Jesus, essa é a realidade hoje. Viver ou não é uma questão de escolha. Ou eu vou me apegar a essa palavra e eu vou caminhar baseado nessa palavra e crendo que o Senhor fará, porque todas as coisas Ele já conquistou, crendo que tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou eu simplesmente vou ouvir e vou deixar essa palavra passar despercebido. É uma questão de opção. O livre-arbítrio é algo que Deus não toca, porque Ele estabeleceu que fosse assim. E é algo que o inimigo não toca, porque ele não pode. Então, muito mais do que eu conhecer, muito mais do que eu saber quem eu sou, o que eu vou fazer com tudo isso que eu sei? Como que eu vou me mover daqui para frente sabendo todas essas coisas que hoje eu sei? É necessário aplicar, é necessário fé para caminhar, porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé.